o texto juntos? Então diz assim, ó, Gênesis 39, a gente vai ler dos versos de 1 a 9. Olha só, tem uma luz aqui que, não tá rolando. Daniel, você vai... Essas aqui, ó. Eu tenho fotofobia, tô assim, tô quase pegando óculos escuros, não dá. Tá melhorando? Não tá. Tem uma aqui, essa aqui, cara, e essa aqui. Isso aí, agora ficou legal. Ficou menos pior. Essa aqui, se você conseguisse... Eu sei que vai ficar ruim para a transmissão, mas eu preciso ver um outro jeito aí. É sério, tá em cima de mim, eu não consigo. Vai ajustando aí, tá ficando melhor. Eu tenho muita dificuldade com a luz aqui no meu rosto aqui. Pessoal, vamos lá então? Ó, Gênesis 39. É sério, cara. Vamos lá. Acho que aqui eu vou conseguir. Vamos lá, eu descontraí, mas vamos dar uma concentrada agora aqui. Vamos lá, ó. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Repete comigo aí. O Senhor. Mais alto. O Senhor. Tudo bem? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, então o egípcio percebeu que o Senhor estava com José, tudo bem? E que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de quem? Por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Repete comigo. Como poderia eu, então, cometer algo tão e pecar contra Deus? Verso 10, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, evitava ficar perto dela. A história segue, a gente vai ler até aqui. Então, um pequeno trecho da história de José. Alguém aqui nunca ouviu a história de José? Não conhece a história de José? Não tem a mínima ideia? Pode, sem constrangimento, levantar a mão se for o seu caso. Todo mundo já ouviu um pouquinho da história de José? Sim? Beleza? Então, olha só, às vezes a gente pode ter a impressão na vida, né, de que os textos bíblicos, os personagens, as pessoas que viveram, né, os nossos antepassados, aquelas pessoas que Deus levantou para que por meio delas, o seu povo, o povo para o qual ele se revelaria, fosse formado, os profetas que ele levantou, os reis que ele levantou, e depois os apóstolos, e ao longo da história, a gente pode ter a impressão de que essas pessoas, servos de Deus, elas, por serem pessoas citadas na palavra de Deus, por serem histórias de famílias cuja bênção de Deus estava, né, sobre eles, e são histórias registradas na Bíblia, a gente pode ter a impressão de que tratam-se de pessoas, de famílias, de gerações, com um nível de santidade, com um nível de maturidade, com uma perfeição, assim, acima da média. Então, pode acontecer de a gente
ter essa ideia equivocada. Na verdade, se você começar a ler as Sagradas Escrituras, você vai perceber que trata-se de alguém, trata-se a história de um Deus que decidiu se revelar aos homens, né, tendo sido rejeitado pelos homens. Então, o que é a palavra de Deus? Né? É um texto, né, inspirado, autoritativo, normativo, e que revela para a gente aquilo que Deus desejou revelar para a gente e que aponta para a gente o caminho da salvação. É um texto que salva a gente da gente mesmo. É um texto que conduz a gente para a realidade de quem a gente é. Então, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, quando a gente lê o texto sagrado, quando a gente mergulha, quando a gente vê as histórias, a gente vai encontrar, na verdade, história de gente igual a gente como a gente. Gente que ri, que sofre, gente que trabalha, gente que tem sonhos, gente que deseja edificar, gente que deseja muitas coisas, gente que faz muita coisa errada. Mas a gente sempre vai rever a história de um Deus que em todo tempo conduz seu povo ao longo da história. Então, num determinado momento, Deus chama Abraão, fala, sai daqui de Ur dos Caldeus, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, ele sai, ele não era servo de Deus, Deus se revela para ele. Abraão tem 2 filhos, Isaac, tem Ismael, depois Isaac tem lá Jacó e Esaú, Jacó é a descendência, e Jacó tem os 12 filhos, e dentre os quais José. José é o filho da esposa, da Raquel, que é a esposa que ele amava. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Então, fica claro na história, se você for ler os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, que Jacó amava José, e amava muito mais, ou simplesmente amava José e não tinha amor pelos demais. Ele amava mais essa esposa. Lembra a história que ele trabalhou 7 anos por causa de uma... Aí Labão foi, não, calma aí, você trabalhou por causa de Lia, você tem que trabalhar mais 7 anos por cada outra. Ele trabalhou mais 7 anos. Ele amava uma das mulheres que ele tinha. E nisso aí já tem um problema, ele não deveria ter um monte de mulher, mas enfim, por causa disso... Olha o contexto em que José nasce. Ele nasce num contexto de uma família dividida, fragmentada. José, ele agora é escravo no Egito, e vocês vão se lembrar da história, por conta de ele contar para o pai a má fama dos seus irmãos, ele era odiado pelos seus irmãos. Ele era fofoqueiro, tudo bem? Ele sonhava, ele tinha sonhos que eram de Deus, sonhos que se concretizaram. No entanto, ele conta esses sonhos, e quando conta esses sonhos, também por conta disso, ele passa a ser também ainda mais odiado. Lá vem aquele sonhador que vai governar sobre a gente. Então, José tem a questão da sua mãe que faleceu. Não sei se você vai lembrar, José tem um outro irmão que é Benjamim. Benjamim, tudo bem? E quando ele nasce, no parto a mãe morre. Então, diz o texto que ele tinha 17 anos, e quando ele foi lá ver se os irmãos estavam bem no campo, e os irmãos, né, já estavam por aqui com José, então eles decidem tomar a decisão. Pô, vamos vender, vamos matar, porque aí a gente resolve o problema, não vai ter sonho nenhum, ninguém vai... Então eles tomam essa decisão, e Rúben intervém, calma aí, não faz isso não vai matar o menino e tal. Eles decidem não matar, jogam num poço. A intenção de Rúben, que era o irmão mais velho, era dar um jeito de resolver a questão, e nisso ele vai para algum lugar, vem uma caravana dos ismaelitas, lembra que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael? Então, Ismael gerou uma outra descendência, e Isaac é a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então passa uma caravana de comerciantes, compra José, e José é vendido como escravo lá no Egito. Esse é o contexto, essa é a família, esses são os patriarcas, essas são as 12 tribos de Israel. Tem alguma coisa de espetacular nessa família? Tem coisas mais horríveis ainda, se você for ler o capítulo 38.
você vai ver o que Judá fez lá. Jesus, leão de Judá, raiz de Davi. Lê o capítulo 38, você vai ver o que Judá fez. Preste atenção nisso. Essa história que a gente está contando é a história do povo antes de ter ido para a Terra Prometida, tudo bem? O povo está em formação. Depois desse tempo aqui, eles vão ficar 400 anos lá no Egito, aí que o povo vai crescer, vai se multiplicar, e dali surge Moisés e leva o povo para a Terra Prometida. Se localizaram no tempo e no espaço? Então a gente está lendo o texto aqui, agora José chegou ao Egito como escravo, ele tinha quantos anos? 17 anos. 17 anos, José era do UP, tudo bem? 17 anos, era um jovem, ele morre com 110 anos, nada diferente, assim, ninguém hoje em dia, dificilmente alguém chega a 110 anos, mas assim, ele já vive num tempo em que a idade cronológica, o tempo de vida já é muito semelhante a gente está numa distância no tempo muito grande desse texto, a gente está em 2000 anos depois de Jesus, esse texto aqui é quase 2000 anos antes, então apesar de a gente ter uma distância enorme, cultural e em todos os aspectos, dificilmente você vai ter alguma semelhança daquilo que você faz com José, mas quando a gente lê o texto, vê as ações, as reações, a forma como as pessoas se relacionam, é gente como a gente, cara. Gente que age como a gente. E gente que, diante das decisões, das situações da vida, tem que tomar decisões e toma decisões. E nesse pequeno trecho eu queria extrair 3 lições com vocês. Nesse pequeno trecho eu queria extrair 3 lições para a nossa vida nessa noite. Tudo bem? Entenderam o momento que a gente está vivendo? No momento que a gente está falando? Então a gente não está falando de uma família top demais, aquela família, pô, maneira, todo mundo se dá bem, não. A gente está falando de alguém que cresceu no meio de uma família fragmentada. A gente está falando de alguém que perdeu a mãe, a gente está falando de alguém que foi vendido como escravo, a gente está falando de alguém que está lá na prisão e de repente ele vai e chega à casa foi comprado e está na casa do Potifar, né? Para a prisão ele vai depois, mas ele foi como escravo para lá. Então agora, por ele ter se comportado bem, por ser um bom administrador, Potifar coloca ele administrando tudo e vem esse relato aqui. Primeira lição, pode colocar para mim, por favor? Em todas as circunstâncias, temos a companhia do Senhor. Verso 2. O Senhor estava com José, eu pedi para vocês repetirem isso 50 vezes. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, etc, etc. Tudo bem? Então, o que a gente está vendo aqui? É a história de alguém que tinha perdido a mãe, alguém que foi vítima do ódio dos seus irmãos, alguém que tinha seus problemas também. Ele, em determinado momento, ganhou um presente, o pai deu uma túnica, uma coisa um presente muito especial para a época, tudo bem? Então, em razão disso, ele é vítima do ódio dos seus irmãos, ele seria morto, ele foi vendido como escravo injustamente, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família, ele foi vendido por aqueles com quem ele cresceu. Mas o texto diz, cara, que o Senhor estava com José. Você consegue entender que sempre está comigo? Deus sempre está com a gente. Deus sempre está com a gente. Deus nunca deixa a gente para trás. Deus nunca abandona a gente. Então, o legal de você ler a palavra de Deus é que você vê que Deus se revela de muitas formas e não conforme aquilo que a gente idealizou, mas conforme os seus projetos, os seus propósitos. A gente já conhece a história toda, a gente sabe como terminou a história, mas é encantador, cara. Na vida, eu não sei, na verdade o objetivo aqui não é, se José suportou, então não é isso, não se trata disso. A questão aqui é a seguinte, é você entender que você que veio aqui, que tem vindo aqui, que fez a opção de servir ao Deus que você serve, você fez a opção por alguém que nunca vai te abandonar. Não importa qual é a dificuldade que você está vivendo, o momento que você está passando,
se a sua situação de família é muito boa, se não é, se você desfruta de um tempo de amor, se você tem amizade, se você tem Deus, Ele está contigo o tempo todo, em todas as coisas, Ele tem propósito em tudo. Preste atenção, nunca foi intenção de Deus se afastar do homem, cara. Foi o homem que se afastou de Deus. Foi o homem que se afastou de Deus. Meu Senhor deixou tudo sob os meus cuidados. Ele não se preocupa com nada. Então, evidentemente a senhora é a esposa dele, mas o resto está tudo sob os meus cuidados. Como eu poderia fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? Agora volta no tempo, vai lá em Adão. Deus chama o homem à existência para ter uma relação com o homem. Deus coloca o homem para cuidar da criação. E parece que também tem algum pedido semelhante, só não toca naquela árvore ali. Esse vai ser o nosso... Porque no dia que você tocar ali, significa que você não fez a opção de não andar comigo. Foi o homem, cara. Então, em última análise, você tem que entender, cara, se tem alguma dificuldade na vida que a gente vive, e se a gente anseia por aquilo que a gente cantou, que haverá um dia perfeito, espera por dias perfeitos, é porque teve uma decisão muito errada lá atrás. Teve uma decisão muito errada lá atrás. Então a gente vive nesse contexto. A gente vive como consequência disso. E agora, Deus estabelece um plano. E José faz parte desse plano. E a gente tem uma certeza. Aquele que chamou o homem à existência, e aquele que estabeleceu um plano, aquele que chamou Abraão, aquele que chamou Isaac, aquele que chamou Jacó, aquele que chamou José, Ele sempre está com a gente, cara. Aquele que chamou você. Por que Deus ia te chamar, se revelar para você, e de repente Ele ia te abandonar? De maneira nenhuma, cara. Você não pode pensar isso de jeito nenhum. Num ano de Covid, num ano sem Covid, num ano de perdas, de ganhos, num ano de faculdade ou não, num ano de namoro ou não, não pode. Num ano de família destruída ou não, num ano de amizades conquistadas ou destruídas ou não, de ministérios que acabaram ou não, você não pode imaginar nunca. Esse tipo de pensamento, cara, não pode passar pelo teu coração. O Senhor estava com José, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está com a gente o tempo todo. E o que mais impressiona é que o próprio José age nessa perspectiva. Olha, é fácil eu ler um texto hoje, quase 4.000 anos depois, e ver o que aconteceu. Mas olha para José. O que ele faz? Ele se comporta como quem ama Deus. E como que a gente sabe disso? Porque o próprio egípcio olha e vê que o Senhor estava com José. Segunda lição. Ser bênção nas dificuldades é um testemunho poderoso. Ser bênção nas dificuldades é um testemunho poderoso. Então, continuando meu raciocínio, foi o próprio egípcio que olhou e que viu que a bênção do Senhor estava sobre a vida de José e que ele prosperava em tudo que fazia. E o próprio texto confirmava, Deus estava com José, porque se Deus não estivesse com José, a bênção do Senhor não estaria aí. Mas foi uma decisão do próprio Deus. E José, tendo sido chamado, foi obediente. De que maneira o egípcio poderia conhecer o Senhor? De que forma o povo egípcio poderia conhecer o Deus dos hebreus? E se ele decidisse não se comportar da forma que ele comportou? E se ele decidisse, porque a vida estava difícil demais,
considerar que Deus não estava com ele, quem testemunharia de Deus para aquele povo? E se ele decidisse não ser fiel? Cara, com certeza, os planos de Deus se cumpririam, mas ele desejar a Deus. Diante de toda a tentação, vai ser a lição 3, mas nesse momento, o testemunho dele se torna ainda mais evidente, ainda mais poderoso, porque é fácil você viver e se comportar e tratar bem, e falar bem quando está tudo bem, cara. Mas e na hora da dificuldade? Preste atenção nisso. Se a vida estiver difícil, cara, considere Deus, porque você tem a certeza de que Ele está com você, e se você considerar Deus, você vai testemunhar de Deus, isso vai glorificar Deus, isso vai ser extremamente abençoador. Deus vai se manifestar na sua vida. Se você fizer opções que não são aquelas opções que consideram Deus, no tempo da oportunidade, Ele vai encontrar você, porque você é dele. Então a glória dele vai se manifestar por trazer você de talvez uma situação terrível, de uma vida completamente distante, e o amor dele vai te alcançar. Mas se você faz a opção de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, no tempo que Ele te chamou, do lado de quem você está, isso é um testemunho poderoso demais, cara. É a possibilidade de alguém olhar para você e dizer, cara, o Senhor está na vida dessa pessoa. Ela tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Terceira lição. Quando consideramos o amor de Deus por nós, o pecado deixa de ser uma opção. Quando consideramos o amor de Deus por nós, o pecado deixa de ser uma opção. Olha, eu não sei o que você pensa quando você pensa em pecado. Diante de uma tentação, diante da possibilidade de fazer alguma coisa ali, um ato, que seria extremamente prazeroso para ele, ou diante da possibilidade de que qualquer um de nós temos, de fazer qualquer coisa que seja extremamente benéfica para nós, o problema, a tristeza, o triste não é o que você faz de errado. Veja bem, o problema do pecado, o maior problema, a maior tristeza, não é o que você faz ou deixa de fazer. O problema é você não considerar Deus. O problema é você deixar de considerar um ser totalmente amável. O problema é você deixar de considerar aquele que é seu melhor amigo. Esse que é o problema. Então não se trata de não pode, não faz, não põe a mão, não vê, não vai, não tem nada a ver com isso. José foi vendido como escravo, injustamente, foi odiado pelos seus irmãos, ele não foi vendido pelos seus inimigos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Injustamente ele vai como prisioneiro para uma outra terra, numa outra cultura. Ele chega naquele lugar como escravo, e pela sua conduta, ele chega a uma posição na casa de um oficial. Ele é assediado, e ele diz, diante daquela possibilidade, o que ele diz? Como que eu posso fazer algo tão terrível, cometer algo tão terrível, e pecar contra Deus? Presta atenção, o problema para o coração de José é olhar para a situação. O problema para ele não é a situação em si, mas o problema é que ele sabe quem ele é. A questão é que ele sabe de onde ele veio. Ele reconhece que ele foi vendido como escravo. Ele sabe, é a história dele. Ele foi
injustamente vendido, ele foi odiado, ele foi vendido, passou uma caravana, levou, ele foi vendido como escravo, e ele sabe que é o mesmo Deus que está com ele, que fez com que ele prosperasse. Então a questão não é de ter uma situação de um momento, mas ele olha para a história dele, olha para quem ele era, perdeu a mãe, ele não se dava bem com os irmãos, ele olha para isso tudo, ele olha para de onde ele veio, ele olha para a sua história, ele sabe quem é seu avô, ele sabe quem é Abraão, quem é Isaac, Jacó, ele sabe a história de como Deus livrou o bisavô dele lá no momento em que ele ia ser sacrificado, como Deus se revelou para o seu pai em várias situações, para o seu tio. Ele conhece a sua história, ele sabe quem ele é, e apesar de toda a problemática que ele teve, ele não reclamou, ele trabalhou, ele prosperou. Então agora, como que ele pode cometer algo tão perverso contra o próprio Senhor dele, mas como que ele pode pecar contra Deus? Você entende? Que não se trata de não pode, não faz, está errado, vai... É a falta de consideração, cara. De um ser que é totalmente amável. De que um ser que tirou você de onde você era e vai te levar para um lugar de eternidade. E a gente vai poder viver aquilo que a gente cantou aqui. A gente deseja ver dias em que a gente não vai ter problema com nada na vida, não vai ter choro, a gente vai viver eternamente juntos. Como é que eu posso, diante de tamanho favor, agir perversamente? Não tem condição, não dá. Olha, o que Jesus fez por você é bonito demais. Ninguém tem amor maior do que esse, aquele que dá a vida pelo seu amigo. Então o problema não é o que você fez ou deixou de fazer, nunca teve nada a ver com isso. Se você aprendeu dessa forma, apaga. O problema é olhar para Jesus Cristo e não considerar o que Ele fez por você. Não tem como, eu não posso pecar, não posso. Olha o que Deus fez por mim, como que eu vou agir dessa forma? Não dá. Quando a gente olha para Deus, o pecado deixa de ser uma opção. Porque é impossível você olhar para aquilo que Cristo fez, e no mesmo instante que você olha para a obra dele, para o que ele fez na sua vida, você vai fazer uma besteira, não dá. Meu amigo, se você está no erro, é porque você não está considerando aquilo que Deus fez por você. Sei, pecado é um acidente na vida do cristão, vai ser um acidente, vai ser. Estou falando de quem está pecando deliberadamente, está... Olha, meu querido, última oportunidade do ano para você chegar diante de Deus e falar: Senhor, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Última chance, cara. Não pode ser normal a gente se colocar diante da palavra de Deus. Esse momento tem que ser um momento sempre santo, sempre um momento de verdade. Esse momento é um momento absolutamente santo. O momento que a gente abre a palavra de Deus para ler é um momento absolutamente santo. Você tem que considerar a obra de Jesus Cristo por você. Preste atenção, olha para a história, para os detalhes. Morreu no coração do Pai, suas vestes foram colocadas no sangue, foi vendido como escravo, injustiçado, mas Deus o exaltou e colocou ele numa boa posição, e por meio da sua obra, ele redimiu toda uma geração, cara. E você não reconhece isso. Apontando para Cristo, cara. É por isso que José é um tipo de Cristo. Tem tudo a ver com Jesus, cara. E ele nem viu Jesus. Mas a gente sabe que Jesus existiu. É por isso que faz diferença ler a Bíblia, cara. Porque a gente olha para uma história como essa e a gente não pode agir da mesma forma. Não pode. Pode. Jesus é bom demais, cara. O que Ele fez por mim e por você é bom demais. Esse ano, a gente só pode fazer aquilo que foi sugerido. O que Clóvis sugeriu, cara? Agradece, cara. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu não merecia nada. Mas você fez tudo o que você podia fazer por mim, você fez. Primeira aplicação. Viva com a certeza de que Deus está com você, cara. Todos os momentos. A gente está começando 2021, em breve, se Jesus assim permitir. Não volta para cá com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes. Não faz isso não, cara. Investe sua vida naquilo que é santo. Dedica seu tempo a ter um tempo de intimidade com Deus. Investe seu tempo nele, cara. Os melhores dias da sua vida são agora, cara.
Você nunca mais vai ter 15, 16, 17 anos de novo. José só teve uma oportunidade de ter 17 anos, só teve uma oportunidade. Pô, cara, ele aproveitou. Deus o exaltou. Quer dizer que você vai ser... Você não vai chegar a posições na sua... Nem isso não, cara. Mas você vai ser olhado diante de Deus e Jesus vai poder dizer no último dia: vem de bendito do Pai, esse é meu. Vem morar comigo para sempre. Fiel até a morte, eu te daria a coroa de vida, coroa da vida. Faz uma opção diferente para a tua vida, cara. Faz uma opção diferente, não tenha os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Não seja negligente com a tua vida espiritual, cara. Leva a sério, cara. Compartilha dessa palavra, cara. Segunda aplicação. Seja uma bênção, inclusive nos momentos difíceis. Seja uma bênção, cara. Compartilhe da palavra. Exale o perfume de Cristo. Viva de maneira que seus amigos... Se você tem... Eu vou falar de novo. Pastor Henrique já falou, já falei, vou falar de novo. Se você tem amigo, cara, que está te levando para longe de Jesus... isso não é amizade não, cara. Não é amizade não. Você pode se relacionar de maneira intencional, de forma que os seus amigos sejam influenciados pelo que... Você tem que se comportar de maneira que eles olhem para você, pô, esse cara é diferente. Se você está andando com uma galera, está andando com o pessoal e você está ficando parecido com... Sinto muito, cara, mas você foi enganado. Mas a palavra de Deus traz verdade, traz luz para você. Seja uma bênção, cara. Esse ano foi um ano muito difícil. A gente não sabe como vai começar 2021. Independente de vacina ou sem vacina, cada um tem as suas próprias dificuldades, cada um tem as suas próprias verdades, as suas relações de amizade, seus desafios, cara. Seja uma bênção, cara. Considere Deus e seja uma bênção. Seu testemunho vai ser extremamente poderoso nesses dias. Terceira aplicação. Diante das tentações, não pensa se vai ser errado. Não vou fazer isso porque é errado. Não vou olhar isso porque é errado. Não vou falar essa palavra porque é errado. Se você for por esse caminho, já perdeu, já está fora. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem está comigo. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu já me decidi por Ele. Eu não vou fazer. Eu não vou olhar. Eu não vou por aí. Não interessa se está todo mundo... Eu não quero saber. Diante do que o meu amigo fez por mim, é com ele que eu quero ir. Jesus Cristo é aquele que veio, foi vendido, foi escravizado, foi açoitado, foi tratado como... foi humilhado, foi executado, e é aquele que diz que não existe amor maior do que esse, aquele que dá a vida por seus amigos. Diz o texto que 400 anos depois da história de José, subiu ao trono um faraó que não se lembrava mais da história de José. Passou aquela geração. Então, em razão disso, a opressão sobre o povo hebreu aumentou, de tal forma que eles clamaram a Deus. Deus levantou Moisés. Moisés passou, Josué passou. O sacrifício que José fez foi suficiente para salvar toda aquela geração. Mas José passou. Haveria de vir aquele cuja vida seria dada como sacrifício. E por meio dele, todo aquele que nele crê, sim, aí sim. Porque tudo passa, mas as palavras de Jesus Cristo, essas são eternas. Então, olha para a obra de Jesus, olha para a vida de Jesus, olha para a amizade de Jesus, olha para o carinho de Jesus, olha para a bondade de Jesus. Considere Deus, considere Jesus. 2021, cara, considere Jesus. No Natal agora, testemunhe de Jesus. Fale de Jesus, compartilhe de Jesus, agradeça a Jesus. Agradeça, cara.
dê esse testemunho. Dê toda a sua adolescência para Jesus. Sirva no reino. Sirva no reino. Pregue a palavra. Que as outras pessoas olhem para você e, cara, eu quero também servir esse Jesus. Isso. É isso. Não deixe de considerar Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pelo ano que a gente teve, Senhor. Obrigado pela vida que a gente tem, Deus. E de fato, como poderia você chamar a gente à existência e não querer se relacionar com a gente, Senhor? É verdade, Deus. Faz com que a gente considere você sempre, Senhor. Fortalece a gente, Jesus. Nosso testemunho te glorifique. Fortalece a gente nos dias difíceis. Ah, Senhor, faz assim, para que quem esteja perto de nós te veja, te ame, te receba, Senhor. E Deus, diante de toda a situação, faz com que vejamos somente a Ti, Senhor. Que consideremos a Ti, diante de toda a tentação, caia por terra, Senhor, todo desejo maligno. E que a gente tenha em conta a Tua obra, Senhor. Quão bondoso você é, o quão amoroso você é. Obrigado, Jesus, pela Tua obra na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo que você fez, pela Tua salvação, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Senhor. Louvado seja Teu santo nome. Que cada adolescente aqui viva para Ti somente, Senhor. Vai no coração de cada um, Senhor. Trata cada dificuldade, Deus. Fortalece para que eles prevaleçam, Senhor. Que eles vençam, Senhor. Que eles prevaleçam diante da tentação, Senhor. Fortalece a vida de cada um. Derrama Teu Espírito Santo na vida deles, Senhor. Leva eles para um tempo de intimidade contigo, Senhor. Coloca no coração deles o desejo de orar, de ler a palavra, Senhor. Coloca no coração deles um amor profundo pela Tua Escritura, Senhor. Coloca no coração deles uma gratidão eterna por você, Senhor. Enche o coração deles da alegria da salvação, Senhor. Deus, que Jesus Cristo seja o melhor amigo deles, Senhor. Socorro bem presente na tribulação, Senhor. Que diante de toda dificuldade eles tenham uma certeza de que você está com eles o tempo todo, Senhor. Por favor, faz assim, Senhor. Habita ricamente na vida de cada um, Senhor, na família de cada um, Senhor. Faz essa obra, Senhor. A gente clama a você por isso nesses dias, Senhor. Se revela para cada adolescente de maneira completamente especial, Deus. Coloca um desejo enorme, imenso de te conhecer mais, Senhor, de mergulhar mais na Tua presença, na Tua palavra, Senhor. Elimina, Senhor, tudo aquilo que tem servido de empecilho, Senhor. Tira, afasta, em nome de Jesus, Senhor. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.